Pessoal, vou discutir a resolução da questão 33 do ENAD de Engenharia Elétrica do ano de 2017. A questão é sobre diagrama de polos zeros, diagrama plano Z, quando está no domínio de Z, discreto, e a questão diz o seguinte: um dos desafios nos processos industriais consiste na modelagem e no controle de sistemas modernos, complexos e interligados. Uma das formas de se representar matematicamente um sistema por meio de sua função de transferência. O diagrama de polos, que está marcado como x, e zeros, que está marcado como uma bolinha, de determinada função de transferência HZ é mostrado na figura a seguir. Considerando que h de 1 igual a 1, que é a região de convergência RDC de HZ é representado por módulo de Z maior que zero, e que n é igual a enésima ordem, sendo n maior ou igual a 2. Avalie as afirmações a seguir. Então a gente tem dois zeros, 1 em menos 1/3 e 1 mais 1/2, né, aqui em positivo, na parte real. E temos n polos na origem, sendo que o n é maior ou igual a 2. No mínimo, a ordem é de segunda ordem, esse sistema, com dois polos na origem ou mais. Certo? Então, a primeira questão fala, a função de transferência é, tá. Então, se a gente tem um polo em menos, em menos 1/3, e outro zero em mais 1/2, e tem um z elevado a n, sendo n pelo menos 2, né? A gente fica com, se fazer essa multiplicação, né? Fica z ao quadrado menos 1/6 de z menos 1/6 dividido por zn, né? Sendo que o n tem que ser maior ou igual a 2. É parecido com a função de transferência dada aqui no problema, né? Entretanto ela difere, né? O coeficiente aqui é 1/6 e não 1/6, que nem está aqui, né? Então, parecido, aqui está menos n mais 2, que é uma forma de você truncar esse n maior ou igual a 2, mas essa função de transferência não é a função de transferência desse sistema. Então, o que tem que fazer é multiplicar os zeros, dividir pelos polos, né, para descobrir a função de transferência no modelo que for dado na questão. Nesse caso aqui, essa função de transferência não é válida. O sistema é estável, é outra afirmação, e o sistema é causal, é outra. Então, para o sistema ser estável, a região de convergência tem que enlaçar essa circunferência de raio unitário, né? Essa é a condição de estabilidade aqui no plano Z. Se a região de convergência é para módulo Z maior que zero, quer dizer que tudo para maior que zero, nesse caso, toda essa região aqui está enlaçada na região de convergência dessa função de transferência. Então, o sistema é estável. E se o sistema é causal ou não causal? Eu tenho algumas figuras que vão ajudar nós a decidir isso. Por exemplo, um sistema que tem aqui esses três polos A, B e C, né? Se a região de convergência está indo para direita aqui, né? A gente está laçando o maior polo, maior que o maior polo aqui nesse caso, que é o nosso caso, que é o nosso caso aqui, a gente tem só um polo, o caso do problema tem um polo na origem. Esse caso aqui tem o maior polo igual a C e a região de convergência é maior que C, maior que o módulo de C. Essa é uma sequência lateral direita e é um sistema causal. Né? O sistema causal é que não existe para tempos negativos, certo? É só para t maior que zero. Então, a sequência lateral direita ou causal são sinônimos. Se esse mesmo três polos fossem uma sequência lateral esquerda, não causal, a gente estaria com a região de convergência menor do que o menor polo. Então estaria com essa região de convergência só aqui dentro, né? A região de convergência não pode enlaçar nenhum polo, né? E se o sistema lateral esquerdo e não causal, essa seria a região de convergência. Se a região de convergência está entre dois polos, que é possível ter essa sequência ou essa, a sequência é dita bilateral.
Então ela também é um sistema não causal, porque ela existe para tempos menor que zero. E a gente chama, ela tem tanto para t menor que zero quanto para t maior que zero. É uma sequência bilateral. Que tem essa opção nesses polos que eu mostrei aqui, ou essa opção aqui. Certo? Então, para o nosso caso, né, como a região de convergência é maior do que o módulo de z, maior que zero aqui, módulo de z maior que zero, quer dizer que está toda a região maior do que o maior polo, que só tem uma sequência de polos iguais aqui. Essa é uma sequência estável porque enlaça a circunferência unitária e causal, né, porque esse é o tipo de sistema que existe para t maior que zero. Né? Se o sistema fosse não causal, e tivesse, por exemplo, um polo aqui, ele estaria com aquela cara aqui, ó. Não causal, estaria enlaçando interno ao menor polo da função de transferência. Então, não causal, causal, nesse caso, e também aqui tem as possibilidades de ser sequências bilaterais, né, que ainda são as 4 possibilidades de região de convergência para esses 3 polos dados aqui. Okay? Então, o sistema é estável, o sistema é causal, correto que se afirma apenas em 2 e 3, certo? A resposta certa.